meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Esta é uma aula sobre a Ásia, os aspectos econômicos. Preste bastante atenção nesta aula para a semana 4 do PET do nono ano de Geografia. Nós vamos dar informações bastante importantes para que você realize as atividades. Primeira coisa, nós já chegamos a falar sobre isso na primeira aula, na semana em que nós falamos sobre a Ásia, na semana 3, mas é importante nós retomarmos que boa parte da economia da Ásia está ligada aí ao setor primário, ou seja, o setor de agricultura e de extrativismo. Então, boa parte dos países estão concentrados no setor primário, a economia está concentrada no setor primário. Então, nós temos aí a agricultura como muito importante para a Ásia. Então, principalmente a agricultura para consumo interno e a agricultura para a subsistência. Há pouca tecnologia empregada nesse processo aí de produção. Então, é mais uma agricultura que conta aí com a mão de obra, com a força de trabalho familiar, e tem pouca tecnologia empregada nisso, isso de um modo geral, ok? Países como o Japão e Israel, eles utilizam-se aí de técnicas avançadas, bastante semelhantes aí com o que nós falamos na semana 2 aí do continente europeu. Então, bastante similar. O que garante aí uma grande produtividade para esses países. Em regiões tropicais, nós temos aí as plantations, seria basicamente aí a agricultura para a exportação. São grandes áreas aí de monoculturas. Isso aí é uma herança aí do colonialismo, da época colonial na Ásia. E é interessante, que nas regiões dos trópicos nós temos aí uma semelhança bastante grande com aquilo que nós vemos na agricultura do próprio Brasil, a questão tropical aí, o cultivo de arroz, café, tabaco, algodão, frutas, chá, cana-de-açúcar, está aí, são os principais produtos, o arroz aí, ele é responsável por grande parte da alimentação aí do continente asiático, e mundialmente os países que mais produzem arroz são os países aí, por exemplo, a China. A China é o maior produtor de arroz do mundo, Quem assiste Kung Fu Panda já sabe que existem plantações de arroz, já é algo que a gente percebe aí nas produções sobre a China, ok? Vamos falar aí sobre dois países que estão no Extremo Oriente. O Extremo Oriente, ele é a parte aí mais desenvolvida do continente asiático. Então, nós temos aí o Japão e a Coreia do Sul como essas duas grandes potências aí industriais. O Japão, principalmente. O Japão é o país mais industrializado da Ásia e apresenta aí modernos sistemas de produção que são referências mundiais nos setores de informática, robótica, eletroeletrônico, automobilístico. Então, os japoneses aí, eles são referências mundiais. Referências mundiais, inclusive, em métodos aí que chegam ao Ocidente, aí, chegam a ser aplicados no Ocidente. Se você consultar os seus pais, ou se você já está aí para menor aprendiz, já está encaminhando aí para o menor aprendiz, com certeza você vai ter contato com um método aí que se chama 5S. Isso aí vem dos japoneses, um método aí de organização dos espaços aí que é bastante interessante
é coisa que vem dos japoneses. Então, a cultura japonesa aí dentro da industrialização, ela inclusive chega ao Ocidente aí, ela chega a ser referência nesse sentido. Na Coreia do Sul, nós temos a Coreia do Sul como um dos tigres asiáticos. E nós vamos explicar quem são eles. Né? Na Coreia do Sul, a indústria aí é mais recente, ela atua em diversos setores, né? Desde o automobilístico até a indústria naval. Né? O crescimento da indústria de alta tecnologia nesses países está aí diretamente ligado com os volumosos recursos investidos em universidades e institutos de pesquisa. Então, fica a dica aí, né? Quer industrialização de ponta, aí, quer indústria de ponta, invista-se em educação, invista-se em universidades, em institutos de pesquisa e, principalmente, em educação básica, né? Porque em educação básica o indivíduo não chega à universidade, né? Então, não se investe em educação, o país tende a ficar subdesenvolvido aí, perpetuar aí a pobreza e o subdesenvolvimento. Ok? Nós acabamos de citar, falamos aí dos tigres asiáticos. Quem são esses tigres asiáticos? São principalmente aí, né, 4 países: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, são os tigres asiáticos. E aí nós temos aí os novos tigres asiáticos que chegaram depois, que são a Indonésia, Malásia, Vietnã, Filipinas e Tailândia. Esses países aí passaram por um processo de aceleração da industrialização. Esse grupo de países, existem parques aí industriais que se desenvolveram principalmente por meio da produção e da exportação em larga escala de artigos com preços altamente competitivos no mercado internacional. Então, esses tigres asiáticos, eles conseguem uma competitividade muito boa por causa dessa questão de conseguir aí preços bastante competitivos, né? E isso fez com que esses países acelerassem esse processo de industrialização. Aqui também está a questão da educação dentro desses países, ok? É importante nós salientarmos isso. Os países, eles avançaram, eles aplicaram a educação, né, muitos nesse sentido, ok? Índia e China, nós vamos verificar esses dois que são os países mais populosos do mundo. A Índia, nós temos aí um crescimento considerável industrial nas últimas décadas, sobretudo na indústria de base. O que é a indústria de base? Mecânico, têxtil, siderúrgico. E também nós temos aí a informática e a robótica. Ok? O nível de instrução mais elevado de uma parcela da população, então nós temos aí uma parcela que acabou sendo, né, uma elite que acabou sendo criada dentro dessa parcela da população mais instruída, que forma aí o pessoal que atua em setores de tecnologia sofisticada. Por exemplo, sobressaem as questões da informática, da microeletrônica, de medicamentos. Você tem aí pesquisas sobre vacinas. Então, muita coisa que, por exemplo, chega no Brasil, chega da Índia, né? Então, a Índia tende a esse crescimento, tendeu a esse crescimento, esse sentido, com essa elite aí intelectual, com essa elite aí instruída, chegando aí a questões bastante complexas. A China, por sua vez, aí é o país mais populoso do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, apresenta aí um elevado índice de crescimento no mundo. É a segunda economia mundial, a China.
boa parte, né, com razão, da mão de obra abundante e barata, ou seja, você tem 1,4 bilhões, né, de pessoas, e aí é uma mão de obra bastante abundante e bastante barata, né, também. Tanto que é comum, né, vocês, né, muitos produtos que nós consumimos são produtos que vêm da China, são produtos que chegam da China. É comum né, nós termos aí pessoas que consomem aí produtos de sites chineses e num valor extremamente abaixo daquele que é, né, né, o próprio preço aí do Brasil. Tá? Não sei se você consome esse tipo de produto, por exemplo, consome a partir desse tipo de site chinês, mas é interessante nós observarmos, né, que isso aí é uma questão geográfica. Você está lá comprando o seu Xiaomi e não sabe da, das questões aí políticas e econômicas que estão por trás da sua compra do seu Xiaomi lá, né? Sem fazer propaganda à marca de telefone. O que é que nós temos aí? A grande disponibilidade de matéria-prima e a presença de um mercado consumidor crescente. Então, a China também é um dos parceiros comerciais, né, do Brasil. Se tudo der certinho, continuará. Então, ela é a grande consumidora aí de carne bovina e suína do Brasil. Então, é um mercado bastante é um mercado consumidor bastante grande, bastante crescente. A China exporta bastante, a China tem um potencial muito grande. Né? Então, ela, economicamente, ela é um dos grandes, aí, ela é o maior concorrente aí dos Estados Unidos. Okay? Vamos para as atividades. Então, está bastante tranquilo. Na número 1, vocês vão responder essa atividade de múltipla escolha que diz a respeito da Índia. Né? Você vai ler o enunciado e responda aí corretamente. Na número 2, vocês vão explicar, né? Fazer um resumo dessa aula, basicamente. Né? Trazer os principais aspectos econômicos aí da Ásia. Na número 3, você vai falar aí qual que é o produto aí responsável aí, né, pelo qual a China é responsável, né, que a Ásia é responsável por 26% da produção mundial. Depois vocês vão falar sobre a questão do Japão, né, a questão da indústria no Japão, o crescimento industrial no Japão. Você vai explicar um pouco com as suas palavras. Ok? Na número 5, você vai responder, né, sobre o Oriente Médio. Essa está bastante simples. E, por último, a atividade mais pedagógica do mundo, que é um VOF. Você vai fazer um VOF aí sobre os países asiáticos, aí, sobre algumas questões aí, principalmente ligadas à agricultura. Ok? Eu gostaria que você prestasse atenção bastante nesse vídeo e que deixasse aí, né, se você tiver dúvidas, entre em contato, converse com o professor e eu estarei à disposição de vocês. Boa semana, bons estudos, Deus abençoe.